Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio. Que eu tô aqui, gente, só nos bastidores, vocês já não fazem ideia o quanto que eu aprendi, o quanto que eu tô impactada. Então, eu quero mesmo poder ouvir muito hoje, que a gente tá com uma convidada que já é da casa, sabe? É. Mas vamos falar hoje sobre a arte de viver bem. É isso mesmo? Isso. Mas antes, pessoal, siga lá nas redes sociais, @saia do zero cast em todas as plataformas, YouTube, TikTok, Instagram. Segue a gente. Até no Facebook, né? Sim, Esqueci de alguma? sim. Vai que... Tem as tias, né, no Facebook. Quem usa Exatamente. hoje, né, pelo menos. Tem um público lá do Facebook que tá sempre curtindo a gente. Continue. E me siga na rede social também, @Kathleen Menezes. Eu tô aqui com a minha amiga e sempre parceira Elaine. Oi, gente, tudo bem? Também me siga lá, psi.elainemáximo. E eu também tô muito animada. Mais uma vez, outra convidada que já é de casa. E a gente tá aqui com um tema tão importante. Essa pessoa só fala de coisas importantes, na verdade. E eu quero apresentar ela aqui, porque o currículo é grande, hein? Currículo é grande. Bom, estamos aqui com a Gabriela Azevedo, uma psicóloga pós-graduada em Suicidologia. Sabia que eu ia travar isso. É um trava-línguas mesmo. E luto, fundadora do método A Arte de Bem Viver. Atua como psicóloga clínica com foco em luto e depressão. É professora e pós-graduada em suicidologia. Agora foi. Agora foi. Ela também ministra cursos e palestras, desenvolvendo as pessoas, criando recursos para lidar melhor com a vida. Gente, essa é a Gabriela Azevedo. Seja bem-vinda de volta, Gabi. Muito bom ter você aqui com a Ai, gente. é muito bom estar aqui também, meninas. Adoro esse encontro que a gente tem, né? Eu até às vezes esqueço que é um podcast, porque parece um cafezinho mesmo, né? Então vamos convidar até o pessoal a pegar o café ali com a gente, né? Que a conversa vai ser boa. E se vocês quiserem me seguir também, pessoal, meu Instagram é psicóloga.azevedo, certo? Então lá tem bastante reflexão também, que eu gosto de fazer o pessoal pensar bastante. Sim, Verdade, eu sempre dou uma visitada lá, viu, gente? Quando eu quero realmente, às vezes, um chacoalhão, sabe? Um despertar, uma reflexão profunda. Pode ir lá todos os dias que vai ter alimento bom para você nutrir a alma, viu? sim. Vai mesmo, com certeza. Gabi, eu te apresentei, mas se apresente também. Fala um pouco sobre você pra gente. Bom, pessoal, bom, começa com o nome já, né? Então já teve uma atualização no nome aí, que é Gabriela Azevedo Camargo, né? Então, Verdade. me casei faz 4 meses. Eu sou psicóloga, eu atendo online hoje, então com foco bastante ali no luto, né? Eu gosto muito de realizar as palestras, de trazer recursos para as pessoas. E hoje, como a gente vai falar então sobre esse tema da valorização da vida, eu vou contar um pouquinho de como que foi a minha história até chegar, né, nesse tema da valorização da vida, da prevenção do suicídio, já que a gente acabou aí de sair de setembro, né, que a gente Sim. comemora, né, a gente, na verdade, traz a conscientização da valorização da vida e da prevenção do suicídio. Então, bom, eu costumo dizer, né, que a minha história, ela começa ali com 2 anos de idade. Então, aos 2 anos de idade, eu perdi uma pessoa muito importante pra mim, né, por conta do suicídio. E ali isso já começou esse tema da morte já começou a ficar um pouco mais claro, um pouco mais evidente, assim, né, na minha vida. E ao longo disso, eu sempre convivi muito com a minha avó, e a gente estava até brincando aqui no começo, né, que como eu convivia com a minha avó tinha muitos tios, muitos primos, ela sempre levava a gente, ia sempre pro cemitério, né, então eu acabei convivendo achando, assim, que a morte era um tema muito natural. E eu achava que era assim pra todo mundo, né, até depois que eu me formei, fui trabalhar com luto, eu percebi que não era um tema tão natural assim, que há muito tabu ainda por trás, né. E a vida inteira, assim, né, então eu fui em cemitérios, eu participava de velórios, de enterro, tinha essa naturalidade. Aí eu entrei pra faculdade, e quando eu fui escolher a faculdade, assim, né, eu até sou formada também como técnica de qualidade, então, assim, cheguei a prestar mais voltado para essas áreas, né, mas no fundo eu sempre falei que eu queria ajudar as pessoas. E daí eu falava que eu queria ajudar as pessoas com a cura da alma, né, era como eu denominava a psicologia antes de entrar.
Depois que eu entrei na faculdade de psicologia, eu comecei a perceber realmente que o medicamento também é importante, o tratamento, né? Vai muito além da cura da alma, assim. A cura da alma com as palavras, eu falava, né? Bem Freud, né? Nada que eu sou hoje, né? Então, assim. Mas, aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que não tinha o projeto do Setembro Amarelo. Então, como esse tema, né, a minha vida inteira relacionado à morte, relacionado ao tema do suicídio mesmo, ele sempre chamou minha atenção. Então, se eu tinha que fazer algum trabalho na escola, assim, de inglês, e era sobre saúde mental, eu ia lá e eu falava sobre esse tema, né? Isso sem fazer psicologia mesmo, né? E daí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que não tinha um projeto de Setembro Amarelo, eu fiquei indignada. Eu falava, não é possível uma faculdade de psicologia, né? Tem o curso de psicologia e não tem esse tema. Aí, em 2018, eu fui lá, criei um projeto. E era assim, era um projeto, gente, de longas páginas, assim, sabe? Explicando por que deveria ter o projeto de Setembro Amarelo na faculdade. E eu levei pra coordenadora da época. E a coordenadora falou assim, Gabi, você faz acontecer? Falei, faço. Ela falou, então vai lá. Acho que ela nem leu tudo aquilo que eu escrevi, né? Eu super pesquisei, me preocupei com isso. E daí eu fui lá e eu banquei do meu próprio bolso, assim, né? E na época eu ganhava, só dava pra eu pagar a faculdade e colocar combustível no carro, assim, pra ir pro trabalho e pra faculdade. E eu paguei mesmo, porque realmente já era a minha missão e eu nem tinha tanta consciência disso, eu acho, né? Naquela época. E eu coloquei vários cartazes pela faculdade, com frases Setembro Amarelo, vários banners, assim. E daí eu entregava fitinha pro pessoal. Aí eu fiz uma mesa redonda sobre o tema, chamei profissionais da área, montei um teatro com o pessoal da minha igreja, então eles aceitaram participar, assim, como personagens. Eu montei o roteiro do teatro, então, assim, foi muito interessante em 2018. E a gente abriu pro público lá na faculdade. Eu lembro disso. Você lembra disso? lembro. Você estava presente, Eu Elaine? tava no último. Eu lembro da fitinha. Você lembra da fitinha? É. Eu saí distribuindo a fitinha É. pra faculdade. Eu não lembro que é você, mas eu lembro que eu recebi a fitinha, a gente fez, como que é aquela prova? A gente estava estudando aquela O prova, ENAD. o ENAD. Isso. É verdade. E aí, no dia do ENAD, eu vi que, nossa, olha só, a primeira vez que eu tô recebendo isso na faculdade. Eu nunca recebi lá. Olha só. É que você não pegou 2018, Não. né? Você pegou, foi até 2017, Sim. né? Faz diferença. Faz muito. Foi a é. primeira vez de 5 anos, né? Exatamente, né? Então, daí em 2018 teve isso, 2019 se repetiu, 2020 foi meu primeiro ano de formada, né? Então, 2020 foi a pandemia também, né? O início da pandemia. Aí eu fiz um conjunto de lives, assim, em setembro, né? Então, era uma live por semana com o tema e trazendo explicações. O que era o Setembro Amarelo, falando sobre prevenção do suicídio, né? Falando sobre a valorização da vida. Ali, recém-formada. E eu lembro, né, com as lives, começando, assim, lembra? Na pandemia, muita gente, né, começou a fazer live, assim, muita gente. Então, assim, eu realizei também, eu lembro que era assim, eu morava na casa da minha mãe ainda. Então, era a cama no fundo, aquele foninho de ouvido, assim, com fio, meu celular Motorola, né? E, assim, isso já serve também para quem tá começando agora também, né? Que às vezes a pessoa acha que, assim, para começar, tem que estar tudo perfeito, né? Tem que ter todas as melhores ferramentas, tudo isso. E, realmente, né? Aqui já fica um recado para quem é recém-formado, né? Da psicologia. Comece com o que você tem, né? Foi assim que eu comecei. E daí, em 2021, várias palestras em escolas, em empresas sobre o tema, né? Sempre em setembro ali. E daí, depois, 2022, eu fiz o workshop O Resgate da Esperança. O que era o workshop O Resgate da Esperança? Era para leigos, né? Então, era para pessoa que não são psicólogos, mas que gostariam de saber como acolher quem pensa em suicídio. Então, porque às vezes, né, a pessoa é leiga ali e tem um familiar, tem um amigo que tá passando por isso, que a pessoa fica com medo assim, nossa, será que ele tá pensando em suicídio? Ou a pessoa já até comunicou e a pessoa não acredita, né? O familiar não acredita, o amigo não acredita. Fala, mas será que é verdade? Será que não é, né? E quem acredita, o que fazer com isso, né, com essa informação? Então, assim, porque às vezes a pessoa, ela não sabe muito bem como conduzir isso, né? Porque, de fato, é
é um tema muito chocante, né? É um tema, assim, tem alguns até psicólogos têm medo desse tema, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nossa, e se meu paciente, né, trouxer que ele pensa em se matar, o que que eu faço, né? Então, imagina que nem estuda psicologia. É um tema muito difícil. Então, criei esse workshop, o Resgate da Esperança, falando lá sobre fatores de risco, os sinais de alerta, fatores de promoção, de saúde, né? Para onde encaminhar, o que fazer, como ajudar, como acolher. Então, era um workshop assim. E daí, depois, em 2023, no ano passado, eu já comecei a repensar, né? Como que era feita essa questão da prevenção do suicídio. E eu comecei a falar assim: olha, eu não quero mais falar somente para quem já teve uma tentativa, né? Eu não quero mais somente ir lá e resgatar a pessoa praticamente assim da beira do precipício, né? Então eu não quero só isso. Eu quero mais. Eu quero ensinar a pessoa a não chegar na beira do precipício, né? Então eu comecei a perceber assim, a gente tem que fazer mais coisas, né? Não dá para ser só em Setembro Amarelo falando sobre esse tema, por que que é amarelo, como começou, né? Isso não muda a vida das pessoas. E eu comecei a perceber que as pessoas precisavam de recursos para viverem bem, né? E a partir dessa chave, assim, essa chave virou na minha cabeça mesmo. E eu comecei a falar assim, não, as pessoas precisam de recursos, né? E o que que são esses recursos, né? As pessoas compreenderem mesmo, né? Olha, o que que é um pensamento? Como o pensamento age em nós? Como que ele influencia as nossas emoções? O que são as nossas emoções? Como que a gente precisa ter um ideal? Por que ter um ideal na nossa vida, né? Como construir esse ideal, né? Como que a gente realmente valoriza a vida na prática? Além disso, como a gente lida com dor? Como que a gente lida com o sofrimento, já que o sofrimento faz parte da nossa vida? Como que a gente lida com frustração? Como que a gente desenvolve o nosso ser, né? Porque as pessoas falam muito sobre o ter e o ser, né? Olha, o ter a gente sabe, eu coloco como meta ter um carro, eu coloco como meta ter a minha casa, ter o meu trabalho X, mas e o ser? Como a gente desenvolve? Quem ensina isso pra gente? A gente sabe que é mais importante, né? Mas assim, ó, se eu chegar lá em janeiro e fazer minha listinha, o que eu quero pra esse ano, né? Que geralmente a gente faz, né? Sim. Vocês fazem, meninas, Eu aí hoje, faço. em janeiro. Eu adoro essa parte. Né? Então, assim, a gente Eu chega... faço em dezembro. Bom, eu também. Chega lá, vamos pensar, né? Em janeiro, dezembro ali, né? Fazer a listinha, né? O que que eu quero pro próximo ano? Geralmente a gente coloca lá assim, eu quero tanto de dinheiro, eu quero trocar de carro esse ano, esse ano eu quero ter um filho, né? As pessoas vão colocando as metas ali. Mas peraí, a gente tá falando que isso é o ter. Mas e o ser? Se a gente sabe que é o mais importante, como que a gente desenvolve? E a gente só desenvolve o nosso ser através de virtudes, né? Então, assim, olha, o que que é o ser? Bom, eu sou uma pessoa mais honesta, eu sou uma pessoa mais ética, eu sou uma pessoa mais prudente, que sabe tomar decisões, que não é uma pessoa impulsiva na hora de comprar, na hora de tomar uma decisão, né? Olha, a virtude da ordem, né? Tanto uma ordem de devolver as coisas no seu lugar, de organizar a sua mesa de trabalho, mas uma ordem também de valores. O que que vem antes para você? O seu trabalho ou a sua família? Né? E antes disso, antes até da sua família, vem mais alguma coisa, né? Por exemplo, para quem tem uma espiritualidade, né? Olha, a ordem traz nesse sentido de Deus, família, trabalho, né? Então, assim, isso é a virtude da ordem também. A gente pode falar sobre a virtude da fortaleza quando a gente fala assim, olha, se aquela pessoa passou por tanto sofrimento na vida, né? E olha como que ela é forte. O que que é isso, né? Então, assim, como que eu alcanço? Como que eu me torno uma pessoa forte, assim, diante do sofrimento? Isso é a virtude da fortaleza, né? Só que as pessoas não aprendem, né, sobre isso, percebe, né? Onde que a gente aprende? Eu escutava desde o meu ensino fundamental, assim, o ser é mais importante que o ter e mais importante que o parecer, porque hoje nas redes sociais, só de você parecer já tá ótimo, né? Você nem precisa ser ou ter alguma coisa. Se o pessoal acreditar que você parece aquilo, tá excelente, né? Sendo que, olha, e o ser? E é através de virtudes, algo que, assim, a gente, querendo ou não, né? As pessoas têm um certo preconceito porque parece que remete a algo espiritual, né? Voltado para a espiritualidade, mas é como a gente desenvolve o nosso ser, né? Nós somos ser humano.
né? Eu sou o ser Exatamente. humano. A gente precisa entender até a raiz, né, de muitas coisas, a essência de muitas coisas. Exatamente. E isso é o que nos difere, né, Elaine? Você trouxe isso. É, por exemplo, a gente pode pensar, né, que o ser humano, por que que ele é diferente de um navio, um bem material, né? Ou até mesmo de um ser, de um animal, né? Porque, por exemplo, um navio, ele sabe a sua rota. Então, ele sabe para onde ele vai chegar e fim, acabou. A planta, né? Se a gente planta ali uma semente, né, de alguma árvore X, ela vai crescer e se tornar aquela árvore X e dar aqueles frutos X. Ponto. Um animal, né? Quando ele nasce ali, um filhotinho de um cachorro, ele já tem a sua própria finalidade, se tornar um cão. O ser humano é o único ser que tem a liberdade, né? E isso eu falo lá na Arte Bem Viver também. Isso também é aprender sobre um recurso. O que que é liberdade? É a gente escolher o que a gente quer se tornar, né? É a gente escolher a nossa postura diante da vida, diante de um sofrimento. Então, o ser humano é o único que ele é chamado a se lapidar, né? Então, assim, e a Aí gente... que tá o chamado, né? Tem muita gente que fala sobre chamado, mas ó, esse é um bom ponto, né? Exatamente, né? Nós somos chamados a nos lapidar, a nos tornarmos seres melhores. A ideia é que a gente chegue lá na nossa velhice muito melhores do que a gente foi um dia. Só que o que a gente começa a perceber, principalmente numa geração de hoje, que as pessoas, elas deixam a vida levar, né? Muito aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quantas vezes a gente conversa, assim, com pessoas no relacionamento, sobre relacionamento, e as pessoas falam assim, ah, vamos ver no que dá. Ah, eu tô com ele, mas vamos ver no que dá. Não sei se você tem amigos, né, pessoas próximas até que falam isso. Isso pra mim é desesperador, né? Porque assim, ó, como assim você não tá assumindo a responsabilidade da sua própria vida? Como É, assim? e elas dão a desculpa que é algo natural. Ah, deixa, tem que ser natural. Mas é tirando essa responsabilidade. Exatamente, porque daí chega lá, o relacionamento é ruim, a responsabilidade é do outro, a responsabilidade é, ah, Gabi, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Então, assim, esse é o meu trabalho com a prevenção, né? Então, assim, você não vai poder colocar essa desculpa, que você não ouviu sobre isso, né? Então, assim, que a ideia é que a gente tenha a nossa própria vida nas mãos, né? Que a gente tome as decisões diante da nossa vida e decisões muito acertadas. Só que, lógico, hoje em dia não é muito falado sobre isso, né? Então, foi aí que, assim, a minha percepção começou a mudar de coisas que a gente precisava falar, né? Então, o que que realmente é liberdade? Liberdade não é libertinagem, né? A liberdade é a postura diante da vida. Você é livre para escolher aquilo, né? Além disso, a gente brinca, né, no nosso casamento, assim, lá eu e o Rafa, né? Que, por exemplo, a gente sentou e teve uma conversa. Olha, é isso que você quer pra sua vida? Porque, assim, tem que estar muito claro que você tá escolhendo isso. Sabe aquelas pessoas que fazem joguinho de casamento, né? Ah, pula na piscina. Como que é? Quando tá fora que tá dentro, quando tá dentro tá fora. Mas Isso assim, pula que a piscina tá quentinha, assim, É. né? Que geralmente Tá iludindo? geralmente aqueles homens que falam assim, né? Que o casamento é tipo isso. Ah, pula que a piscina tá quentinha e na verdade tá gelada, né? Então, assim, nossa, gente, eu não Eu já ouvi suporto isso. E daí, né? A gente traz ali, né, referente de casamento, porque assim, ó, uma das coisas que eu não posso falar, e uma das coisas que o Rafa não pode falar, é que a gente não sabia onde a gente tava entrando e o que era o casamento, né? Então, assim, e essa é a ideia. Que a gente reflita muito antes da gente entrar num relacionamento, antes da gente entender qual é o nosso trabalho, né, na nossa vida profissional, antes da gente construir a nossa família, né? Que a gente reflita mesmo, olha, o que eu quero. Só que as pessoas não estão refletindo, né? E por isso, me siga lá novamente no meu Instagram, psicóloga Azevedo, pra gente refletir sobre a vida. As pessoas não pensam hoje, né? Elas estão tudo no automático e também pelas redes sociais, tudo pronto, né? Parece que não exerce essas reflexões, né? Exatamente, né? E assim, por esse viver automático, né, as pessoas acabam tendo a sensação que a vida tá passando muito rápido. E se a gente for ver também, parece que as pessoas, assim, não evoluem mais, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que você conheceu ali com 15 anos, que você encontra a pessoa com 30, ela tem os mesmos comportamentos, ela pensa as mesmas coisas, ela frequenta os mesmos lugares, né? E não há uma evolução. E a ideia, né, é justamente que a gente vá
tendo essa evolução do ser mesmo, né? Então, desenvolvendo bons hábitos, desenvolvendo virtudes, que não são coisas fáceis. A gente não pode negar. É muito, muito mais fácil a gente se acomodar na nossa vida ali, né? Então, assim, eu não vou mais estudar, eu não vou pensar sobre a minha vida, porque se eu tiver que pensar, eu tenho que mudar, né? Então, é muito mais fácil a gente não ter que Cômodo, né? enfrentar, né, tudo isso. Agora, o difícil, a coragem, é que para quem vai para terapia, né, que vai pensar na própria vida, que vai ver o que tem que mudar. A coragem é justamente quem para e fica refletindo sobre os próprios comportamentos, né? Então, assim, se aquela postura que você tem tá machucando o outro, tá machucando a si mesmo, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, falando sobre trazendo um pouco a prevenção do suicídio, né? O lado crítico, né? Quantas vezes o nosso lado crítico que traz mesmo, né, esses pensamentos de morte, de, por exemplo, olha como eu sou um fracassado, né? Olha só, isso é o lado crítico nosso, né? O nosso modo crítico. E a gente precisa combater isso, né? Então, assim, a gente precisa expulsar o modo crítico, né? Porque não é dessa forma que a gente vai buscar se tornar melhor, né? Então, assim, são tantas coisas a serem pensadas que as pessoas, elas se perdem, né? Um pouco. E daí, com isso, eu comecei a perceber que as pessoas precisavam, de fato, Uma direção, de né? uma direção. Exatamente, essa é a palavra, né? De uma direção. Ter recursos para lidar com a vida. Para saber fazer escolhas, para saber o que elas querem, né? E daí, com isso, ano passado, eu criei a Arte de Bem Viver, né? Que é o meu xodó, o método, né? Ele é um método de desenvolvimento pessoal. Ele dura 2 meses, né? Então, assim, é bem profundo. E daí, eles são encontros semanais, né? Então, uma vez por semana, o pessoal entra lá, assiste um vídeo, né? Com uma reflexão. E a partir dessa reflexão tem a prática também. Por quê? Não dava para ser um método só filosófico, né? Eu queria um método que as pessoas aplicassem na própria vida, né? Então, assim, lá a gente fala justamente sobre isso. Primeira reflexão, a gente vai criar o nosso ideal, né? Qual que é o pico da nossa vida, onde que a gente deseja chegar na nossa vida. E a partir disso, a gente cria esse ideal meditando na morte, né? Então, o método, ele já começa assim mesmo, né? Então, a gente medita na morte com 2 perguntas. Quem eu desejo vir a ser? Né? Quem que, olha, chegando ali no final da minha vida, eu desejo me tornar? E, além disso, qual obra eu quero deixar na vida das pessoas, né? Qual o meu legado? E as pessoas definem o ideal. Segundo o encontro, né? Segundo o fundamento, a gente vai definir uma boa vida. Então, eles começam, o que eu quero daqui a 1 ano? O que eu quero daqui a 5 anos? O que eu quero daqui 15, 20, 70 anos, né? Então, assim, a gente coloca mesmo ali e coloca com imagens, né? Então, assim, eles vão... Tem várias perguntas que fazem com que eles vão construindo esse caminho do que eles desejam. E daí tá claro ali, né? Então, assim, bom, daqui a 1 ano é isso, né? Eu sei o caminho a ser seguido. E daí, quando a gente fala assim, eu sei o caminho, é o sentido. Qual o sentido da minha vida? Qual que é o sentido, a direção da minha vida? Tá aqui, ó. Você tem, né? Então, você não pode mais falar que você não tem agora. E daí, a partir disso, o terceiro fundamento é os recursos, né? Então, aprender a lidar com a inteligência. A inteligência, né? É aquela que nos aponta o que é o certo, o que é errado, o bem e o mal, o verdadeiro do falso. E como que a gente vai fortalecer a nossa vontade? Quem me segue sabe que todo dia de manhã, se eu vou treinar, eu coloco lá, né? Fortalecendo a vontade. O que é o fortalecer a vontade? A vontade é esse motor que nos leva a escolher o bem, né? Então, se a inteligência tá falando assim, que é bom para mim, Gabriela Azevedo, fazer exercício físico, eu preciso fortalecer a minha vontade para escolher o exercício físico de manhã, né? Então, o que é o fortalecer a vontade? É sair da cama quentinha, né? É sair daquela cama assim, ó, quentinha na chuva, no frio, né? Sair debaixo da coberta. Então, assim, é isso fortalecer a vontade. É quando a gente tá fazendo uma dieta e daí a gente tem que escolher ali, ó, não comer o doce, né? Vamos supor. Dizer não. Dizer não, exatamente. O fortalecer a vontade são as renúncias e os sacrifícios que a gente faz para alcançar o nosso ideal, né? Para alcançar os nossos objetivos de vida. E às vezes as pessoas não sabem quais são os objetivos de vida dela, né? Então, aqui tá também
E daí a gente fala sobre inteligência, vontade, a gente fala no método ali, na parte de recursos, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento de maturidade, sobre o gerenciamento das próprias emoções, compreender como que o pensamento influencia na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso comportamento. E daí a gente fala também o outro ponto que é aprendendo a lidar com as dores, né? Então, a importância da gente aprender a lidar com o sofrimento, a compreensão de que o sofrimento faz parte da vida, né? Que desde o momento que a gente nasce, a gente tem que lidar com frustrações, com perdas de quem a gente ama, com diagnóstico de familiar, né? Com frustração amorosa, com frustração do trabalho, com não passar na hora de tirar a carta, né? Então, assim, são tantas frustrações, dores, sofrimentos que a gente vai lidando, perdas, né? Que a gente precisa aprender a lidar. Aí a gente fala sobre fortalecer a vontade. Eu falo assim, que é dilatar o amor, fortalecer a vontade e lapidar-se como instrumento. Né? Que é o dilatar o amor é a gente precisa incendiar o nosso coração com aquilo que a gente ama. Né? Então, por exemplo, eu vou explicar, né? Vamos para a última parte aqui, que é o... Como que eu falei? Lapidar-se como instrumento, né? Olha, deu branco. O lapidar-se como instrumento. Por exemplo, a Cat é mãe, certo, Cat? Então, é assim, né? Pra você ser uma boa mãe, você tem que se lapidar a todo momento, né? Então, assim, às vezes você teve que aprender ali sobre sono no começo, né? Daí depois sua filha começou a comer, você teve que aprender sobre introdução alimentar, né? Então, assim, você tem que treinar também ali pra conter, às vezes, a sua raiva, o estresse, né? De um dia corrido, assim, pra não descontar na criança, né? Então, assim, pra gente lapidar-se como instrumento, tanto para quem a gente ama, nossos filhos, maridos, esposas, família, como lapidar-se como instrumento para os nossos pacientes, clientes, fornecedores, no nosso trabalho, né? Então, lapidar-se como instrumento no nosso trabalho é também, por exemplo, se eu sou psicóloga, eu tenho que buscar estudar, eu tenho que ter boas ferramentas para atender meus pacientes, eu tenho que buscar me desenvolver. Se eu sou, né, uma pessoa que trabalha ali com arquitetura, né, eu tenho que também saber como atender meu cliente, eu tenho que compreender o que o meu cliente quer, né, eu tenho que ter também boas ferramentas, eu tenho que compreender sobre o meu trabalho para ir me entregando àquele cliente, né. Então, isso é o lapidar-se como instrumento. A gente se lapida tanto para entregar ali profissionalmente, como para os nossos, que eu costumo dizer, né? Que é a nossa família, que é o pessoal ali de casa, os nossos amigos também, né? Por exemplo, olha, um exemplo prático. O que é lapidar-se como instrumento? Eu, como amiga, sou um pouco difícil. Então, eu sou aquela amiga que nunca tem agenda, que nunca tem horário, sabe? Não sei se vocês têm amigas assim, Sim. né? Eu sou Uma essa coisa pessoa. que não sabíamos sobre Gabriela lá. Azevedo Camargo. Essa era a grande pergunta, né, Cat? Sim. Agora vocês sabem. Então, assim, eu sou uma amiga que eu tenho dificuldade com a agenda, né? O que acaba acontecendo? Um dos meus lapidar-se como instrumento com as minhas amizades é, por exemplo, ter como meta ali, na semana do aniversário da minha amiga, chamar ela para um café, né? Chamar ela, estar ali presente. Isso para mim é difícil, olha só. Mas eu preciso me lapidar para me tornar uma melhor amiga. Olha isso, né? Aí a gente vem, então, vamos falar sobre o primeiro, que daí era o dilatar o amor. Para eu me tornar um bom instrumento, lapidar-me como instrumento, isso dá trabalho, né? Então, assim, a gente tem que investir tempo, a gente tem que parar para refletir, às vezes tem que investir recursos, investir dinheiro também, às vezes uma boa ferramenta ali, né, para o nosso trabalho. E daí, para isso, a gente tem que dilatar o amor. A gente tem que amar muito isso que a gente deseja entregar para os nossos. Isso que a gente deseja ser para os nossos, né? Então, por exemplo, a Cat como mãe, ela tem que amar muito, né? Ela tem que incendiar esse coração de, olha, que a minha filha ali, ela é uma pessoa, né? Que eu preciso me formar para desenvolver uma pessoa que está na minha frente, para que ela seja um bom adulto, né? Então, assim, ó, ela teve que estar ali dilatando esse amor, fomentando esse amor, para se lapidar como instrumento, né? A Elaine estava até aqui antes perguntando, Gabi, o que muda quando você é casada, né? Então, assim, a gente tem que dilatar mais o amor. A gente tem que amar muito o nosso marido, a nossa esposa, para que a gente vá buscando se tornar melhor para eles. Porque isso não é fácil também. Muitas vezes a gente se depara aqui com o nosso egoísmo,
A gente quer o mais cômodo, né? Então, por exemplo, a gente também levantar do sofá para ir lá e preparar a refeição, né, para alguém que a gente ama, eu tenho que amar muito essa pessoa, porque senão eu vou preferir o que é mais cômodo, né? Então, o dilatar o amor é isso. E depois que eu dilatei o amor, eu fortaleço a minha vontade, que é justamente aquilo que eu estava trazendo, né? Que esse motor interno busque, né, pelo bem que eu preciso oferecer para essas pessoas. E daí eu me lapido como instrumento, né? Então, a ideia é essa. Então, tava até comentando hoje lá com o Rafa, né? Que eu coloquei o Rafa que cozinha em casa, mas eu cuido do café da manhã, gente. Então, eu tava até comentando, né? Que uma das minhas metas ali como esposa esse ano era... Eu sei que ele gosta de chá. Então, eu vou fazer chá, mas que não seja saquinho. Aqueles chá comprado mesmo, né? Sim. E daí... E isso na nossa vida... É muito mais cômodo ir pro chá de saquinho, vocês concordam? Sim. Muito mais prático, né? Então, não, ó, eu quero que ele tenha uma alimentação natural, mais saudável, então eu vou cuidar disso. Ah, eu sei que ele gosta de suco verde. Pra mim, comprar uma verdura, lavar a verdura, né? Congelar. É difícil, mas é aí que eu vou me lapidando também pra me tornar melhor pra ele. Isso é amor, ó. Né? Isso também é a gente desenvolver o nosso ser. A caridade, por exemplo, a gratidão, são virtudes, né? E daí depois a gente vai falar sobre a questão da felicidade e prazer dentro do método. Tudo isso, gente, está dentro da arte bem viver, que o pessoal aprende teoria e prática em 2 meses, né? Então, assim, é muito recurso, percebe? Realmente. Porque as Tá pessoas... dando uma aula, gente, presta atenção e depois você vai lá. Imagina, né? Porque ó, tudo isso que eu tô falando em poucos minutos. Imagina 2 meses aprofundado em cada um desses temas, né? Aí depois a gente fala sobre felicidade e prazer, que as pessoas precisam compreender isso. Quando as pessoas elas não são felizes, elas não compreendem o que é felicidade, elas acham que a felicidade está no prazer. Aí que está o grande erro, né? Que é Então, imediato. né? exatamente. O meu prazer está no meu chocolate. Trabalhei o dia inteiro, eu mereço um lanche no final do dia, né? Então, assim, o prazer está somente ali na minha relação sexual, né? O prazer está nas compras, o prazer está nas bebidas, nas drogas, né? Então, assim, se eu não tenho a felicidade, eu acho que felicidade é prazer, né? E a felicidade é justamente a finalidade na nossa vida, né? É justamente a gente sair da gente também. Então é aí que a gente começa a questionar, mas eu não vou me aprofundar muito. Se você quiser saber sobre isso, adquire a arte bem Já viver. sabe aonde. Mas Onde encontrar. isso é realmente muito forte, porque a vida ela nos apresenta dificuldade o tempo inteiro. Então é como se a vida tivesse sempre um convite falando assim pra gente: olha, tô te colocando nessa situação pra você se lapidar, pra você ser melhor. Então você imagina só a quantidade de oportunidades, eu tô pensando aqui comigo, que eu acabei perdendo de não aproveitar determinada situação, até mesmo situações de sofrimento, de dores ou de frustração, onde a vida estava me pedindo para eu ser melhor. E eu não consegui aproveitar. E com esse gancho, eu fiquei pensando um pouco na sua história também, Gabi, porque tudo que aconteceu, né, desde o princípio ali da sua infância, no início da sua infância, foi muito precursor mesmo, né, para Sim, onde você chegou hoje. sim. E você foi uma pessoa, você falou sobre o princípio da fortaleza, né? Isso me chamou bastante atenção, porque eu acho que a arte de viver bem, ela tem a ver com todas as pessoas, inclusive aquelas que não conseguiram sair de um sofrimento muito profundo, de algo que lhe aconteceu, seja um luto, enfim. Uhum. Porque você poderia muito bem não ter traçado uma nova rota para a sua vida. Uhum. Então você usou do sofrimento de algo muito impactante, que impactou a sua vida Sim. diretamente, para algo a transformar a vida das pessoas. E Uhum. se transformar, Uhum. né? E por vezes tem muitas pessoas afundadas em muitos sofrimentos ainda, que não conseguiram mudar essa trajetória, mudar essa rota, né? Então por isso que eu digo que é para todas as pessoas, porque é o que, né, eu acho que me deixou aqui, é que, tipo assim, tudo que é muito difícil na vida é porque vale a pena.
Com certeza, Que é o né? que você estava dizendo. Isso é Aquela frase difícil. mesmo, né? É justo que muito custe o que muito vale, né? Então, é realmente isso. E foi muito interessante você trazer isso, Cat, porque a arte bem viver, geralmente a gente pode pensar assim, quando a gente compra um curso, hoje em dia na internet, né, vende-se muito sobre, adquira 10K, né? Então, assim, faça um 6 em 7, né? Em tanto tempo, sei lá. E a arte de bem viver, ela tem sim, né, os seus princípios, os seus fundamentos, mas ela vai fazer você pensar na sua própria vida. Então, é até mesmo, né, os próprios slides, assim, do método, ele é todo preto e branco. Porque eu trago que a cor quem dá é a própria pessoa, né? Porque, assim, o que é um ideal para mim de vida não é para você. Só que as ferramentas para alcançar um ideal são as mesmas. Né? Então, assim, as ferramentas de uma construção de hábitos são os mesmos. Mas talvez o hábito que você está querendo desenvolver não é o hábito que eu preciso, porque talvez eu já tenha, né? Então, por exemplo, até lá no Instagram, eu tô batendo muito firme na comunidade, né? No esquenta da comunidade de livros. Então, Leitura diária, né? exatamente. Então, eu tô ajudando o pessoal ali a desenvolver um hábito de leitura. Mas eu, Gabriela, já tenho esse hábito. Hoje, qual tá sendo o treino do meus hábitos que eu quero, né? Então, assim, por exemplo, relacionado ao exercício físico, relacionado a uma alimentação saudável, né? Relacionado a cuidar da minha pele no período da noite, porque eu sou aquela pessoa que entra tomar banho e nem tira maquiagem, né? Então, assim, eu preciso adquirir esse hábito para cuidar melhor da minha pele, cuidar melhor da minha saúde, né? Então, assim, o hábito que você precisa, o corpo precisa, pode ser diferente, mas as ferramentas são as mesmas, né? Então, assim, ó, para criar um hábito, a gente tem que praticar muito. Para criar um hábito, a gente tem que retificar sempre que a gente se perde, voltar para o caminho, né? Para criar um hábito, a gente precisa entender qual é esse hábito que a gente quer, né? Então, assim, as ferramentas são as mesmas, mesmo que o hábito seja diferente. Agora, a mesma coisa a arte bem viver, né? O que é essa boa vida? Quem vai definir o que é uma boa vida para você é você, né? Então, essa é a grande questão. Mas as ferramentas são as mesmas. Você precisa entender qual a diferença de felicidade e de prazer para ter uma boa vida, independente do que seja uma boa vida para você, né? Então, por exemplo, para mim, vamos supor, faz parte lá quando a gente pensa, né? O que eu quero para daqui tantos e tantos anos. Quando eu penso na minha velhice, eu quero ser aquela senhorinha que faz bolo, que lê livro, eu quero ser aquela senhorinha que faz bolinho de chuva, eu quero ser aquela senhorinha que vai 7 horas de manhã na missa, sabe? Na igreja, né? Eu quero ser essa. Agora, tem pessoas que não colocaram isso. Tem pessoas que, para elas, a velhice, elas querem ir pro baile, elas querem dançar, imagina que elas querem cuidar dos netos, né? Então, assim, ó, Viajar. querem viajar, exatamente, né? Então, assim, o que é uma boa vida para você, talvez não seja uma boa vida para mim, mas as ferramentas são as mesmas, tanto para ela alcançar essa velhice e eu alcançar a minha velhice, as ferramentas são as mesmas. E é isso que a gente traz para Arte Bem Viver, porque eu quero que as pessoas sejam protagonistas da própria história. Esse é o objetivo da Arte Bem Viver, você ser protagonista da sua própria história. Você não vai deixar a vida te levar, você vai agarrar a sua própria vida na mão. Você vai construir a realidade que você deseja viver. E eu trago muito forte isso. Porque a gente não escolheu de onde a gente veio. A gente não escolheu a família que a gente nasceu. Mas a gente pode escolher a família que a gente quer construir. Né? Isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque a gente conhece, o conhecido a gente já tem. Né? Então, é muito mais fácil a gente repetir o que a gente já conhece do que a gente construir uma nova realidade, né? E daí a gente chega no último fundamento da arte bem viver, que é a realização e a autenticidade. Então, daí eu trago que só é autêntico aquele que medita na morte, né? Por quê? Daí a gente volta lá desde o princípio, né? Que é o primeiro fundamento. Por quê? A autenticidade, para você ser autêntico, você tem que meditar na morte para entender o que você quer para sua vida. Quem não medita na própria morte não é autêntico. Ele é uma pessoa que deixa a vida levar. Então, assim, a moda apresenta alguma coisa, ele vai no que a moda está apresentando. Então, é lançado um filme, e eu não vou citar aqui qual filme, né? Mas que todo mundo vai usar rosa por conta desse filme. A pessoa entra na onda, ela usa rosa, ela vai para esse cinema, né? Então, assim, ela não para refletir se aquilo faz sentido para ela ou não. Começa-se lá no começo do ano, um programa de televisão que passa à noite.
todo mundo tá assistindo, né? E a pessoa não quer ficar de fora do que tá acontecendo ali, né? Então, assim, é importante a gente perceber que quem não medita na morte, ela é levada pela massa, né? A massa tá falando que aquilo é importante, ela vai seguir a massa. Então, assim, ela não para pra refletir se aquilo faz sentido na vida dela ou não. Então, e pra gente parar pra refletir, a gente tem que meditar na morte, tem que pensar na nossa vida, né? O meditar na morte é pensar na própria vida, né? O meditar na morte é quem eu quero vir a ser no final da minha vida, qual caminho eu quero ter trilhado e qual obra eu quero deixar. Então, pra você se tornar uma pessoa autêntica, a gente precisa meditar na morte. Isso é custoso, né? Então, autêntica é quando a gente olha e fala assim: nossa, olha, como pode, né? Aquela pessoa parece que ela é tão autêntica, parece que ela é tão diferente, parece que ela sabe exatamente o que ela quer pra vida dela, né? Como que isso é possível? Uma vez uma pessoa perguntou assim: como você pode falar que você é autêntica com 26 anos, né? Uma pessoa falou assim. Eu falei, porque eu medito na morte, né? Eu sei o que eu quero pra minha vida, eu sei o que faz sentido. Então, eu lembro que no começo, quando eu já me formei, as pessoas até falavam assim: ah, Gabi, já pede demissão aí da CLT, já vai pra clínica no meu primeiro ano. Falei, não, gente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que primeiro criar o meu nome, eu tenho que primeiro, né, praticar aqui a clínica, entender o que eu quero. Então, assim, ó, por mais que o pessoal venha firme, às vezes falando pra você o que você deveria fazer da sua vida, uma pessoa autêntica, ela tem muito claro qual é o momento de cada coisa. E se realmente aquilo faz sentido pra ela, né? E quando... Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Exatamente, Elaine, exatamente, né? Então, assim, a Elaine comentou, né? Pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E eu bato muito em cima dessa frase lá no meu Instagram também, falando que não é qualquer caminho que serve, né? Então, por quê? A chance de você não saber pra onde você tá indo e chegar no final da sua vida frustrado, chegar no final da sua vida arrependido, né? Com a vida que você levou, com a sensação de, eu deixei os anos passar. Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa, ela tinha uma média de uns 45 anos, e ela falou assim, né? Ela falou assim, nossa, olha, eu aproveitei muito a vida, mas eu não construí nada. Eu aproveitava só o momento presente, mas eu não construí nada pro meu futuro. E hoje eu vejo quanto tempo eu perdi. Gente, eu tava na faculdade ainda, né? Mas foram essas coisas que foram fazendo com que hoje eu construísse a arte bem viver, né? Então, assim, como assim a vida passou e você teve a sensação que você não construiu nada, né? Então, assim, que você não parou pra refletir sobre um futuro, sobre a vida que você queria viver, e a pessoa ali vivendo talvez no mesmo trabalho, com o mesmo salário há anos, né? Uma pessoa com muita potência dentro dela, com muita capacidade dentro dela. E é isso, né? Às vezes as pessoas acham e falam assim: mas eu não tenho essa potência. Você tem, né? Todos nós temos uma potência para ser algo, né? Pra gente se tornar aquilo que a gente deseja. Vai dar trabalho? Muito trabalho, né? Muito trabalho. Então eu lembro que, por mais assim, né, que eu tive muitas oportunidades, então por mais que, por exemplo, minha mãe me deu um carro ali, né, pra eu poder ir pra faculdade, até pra poder ajudar ela, já que ela era viúva, né, só ela cuidava de tudo em casa, então uma pessoa mais dirigindo ia ajudar a vida dela, né. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que pra eu pagar minha faculdade e colocar gasolina no carro, ia todo o meu salário. Então não dava pra eu participar do amigo secreto das minhas amigas no final do ano, né, porque eu não ia pedir dinheiro pra minha mãe pra comprar presente pra minha amiga, né, então eu não ia. Então, assim, as pessoas vendiam as coisas no trabalho, eu não comprava. Não comprava uma trufa, né? Não comprava um brinquinho que alguém tava vendendo. E eu era conhecida por ser mão de vaca, né? Só que, por exemplo, porque eu sabia que não era o momento pra isso. E eu sabia das escolhas e as renúncias que eu tinha que fazer. E essa é a questão. Quando tá muito claro pra você o que você quer pra sua vida, é muito, entre aspas, mais fácil fazer as escolhas e as renúncias. É sempre difícil fazer escolha e renúncia, né? Mas é mais fácil, né? Quando você entende muito bem o que você quer, qual o caminho que você tá trilhando. E é isso que eu desejo pras pessoas, né? Da onde vem a realização? A realização vem disso. De você chegar lá no final da sua vida e ter orgulho da pessoa que você se tornou. E quando você sabe os processos, quando você sabe o caminho, você vai sentindo essa realização a cada nova coisa que você conquista, a nova habilidade também que você desenvolve, né? Por exemplo, hoje, pode parecer simples para algumas pessoas, né? Essa questão do chá, por exemplo. Gabi, é só passar numa loja de cereal e comprar o chá. Gente, mas até eu perceber, eu tenho que fazer isso, né? E hoje eu me perceber fazendo isso, olha, eu já me sinto realizada por conta disso,
Um novo Né? hábito também. Exatamente, né? Você começa a falar, nossa, olha, tá ficando mais prático fazer certas coisas, né? E me dá uma sensação de capacidade também. Eu sou capaz de realizar isso. Exatamente, exatamente. E porque se a gente não para pra refletir, a gente é guiado pela massa. Por exemplo, eu lembro, né, que eu ouvi de uma pessoa assim: "Ah, eu gostaria de ter uma casa sobrado". Ah, você sempre sonhou com isso? Não. Mas as pessoas quando chegam aos 50, elas têm uma casa sobrado. Então, Nossa. assim, olha isso, né? Então, assim, se a gente não sabe o que a gente quer pra nossa vida, e daí o que acontece? A pessoa chega a morar numa casa sobrado e ela não se realiza. Não fica Ela satisfeito. não fica satisfeita, né? Então, assim, só vai ficar satisfeito e realizado quem é autêntico, quem sabe o que deseja para a própria vida. Porque senão você pode ter o celular do ano, o carro do ano, a casa grandiosa, e ainda isso não te realiza, né? E às vezes até mesmo, por exemplo, a própria maternidade, né? Às vezes a pessoa tem um filho ali que ela achava que ela deveria ter, porque todo mundo chega numa certa idade e tem o filho e é casado, e ela se depara com essa realidade e isso não a realiza, né? E daí entra o choque da realidade. Pera, eu achava que a minha felicidade estava aqui e não tá, e agora? Né? E Então, às vezes isso até pode se tornar uma depressão. né? exatamente, um processo de adoecimento, É. que é o que pode levar as pessoas também para essa questão do suicídio, né? Então, assim, a perda de sentido, né? Não saber lidar com uma frustração amorosa, não saber lidar com a perda de alguém, não saber lidar com uma crise financeira, né? Então, pessoas que se envolvem só em prazer, 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 achando que ali tá a felicidade. O que que acontece? Tudo que eu falo na Arte de Bem Viver é uma prevenção do suicídio. Essa é a verdadeira prevenção do suicídio. Essa é a verdadeira valorização da vida. Entregar recursos para as pessoas, né? Então, assim, ó, vamos desenvolver essa virtude da fortaleza aí. Senão fica Né? insaciável, né? Você fica achando que é isso. Ah, quando eu conquistar aquilo, aí eu A minha tenho. felicidade tá ali, né? Aí- Uhum. E tem até Exato. uma frase que eu lembrei também, eu tive que anotar para não esquecer, que é da Clarice Lispector, que fala: haverá outro modo de salvar-se, senão o de criar as próprias realidades? E eu acho que tem tudo a ver com a arte Com certeza. né, de bem viver, que Eu é, não conhecia essa frase. Não. Cat. que é você criar a sua própria realidade, Uhum. né? Então, como você se salva? Uhum. Ó, calma, calma, Uhum. né? Tá Uhum. aqui. Né? Vamos construir junto. De Uhum. repente, já que isso não tá fazendo sentido, então, Uhum. né? Então não acabou. Ainda tem muito o que viver. Né? A Exatamente. vida não cabe só dentro dessa dor, desse sofrimento, dessa, né? Eu vivo me repetindo e repetindo para as pessoas, porque tem hora que. Nossa, você falando, o cara vai. Tum! Por quê? Gente, a gente vive com uma sensação, acho que isso também tem a ver culturalmente, mas que a vida me deve alguma coisa, Uhum. sabe? Como se, nossa, só acontece comigo. Nossa, ai, mas porque. Gente, a vida A não vida deve deve e nada. as pessoas devem, né? E a vida, né? A vida não tem obrigações com a gente, né? Mas o que eu faço com essa vida? Que é essa Exato. mensagem que você tá trazendo. Exatamente. É a vida que nos pergunta qual o sentido que você vai dar, Exato. né? Qual a direção que você vai dar. E eu costumo dizer, e é uma das frases que compõe também a Arte Bem Viver, que está lá, que uma boa vida, ela não é definida pela quantidade de anos, mas pela forma como você a viveu. Então, tem pessoas que vão falecer ali com 90 anos. E talvez foram aquelas pessoas que deixaram a vida levar, são aquelas pessoas que morrem insatisfeitas, são aquelas pessoas que morrem arrependidas, são aquelas pessoas que morrem com discutido, né, com Deus e o mundo. Então, assim, ela teve 90 anos. A gente tá falando que 90 anos é muito tempo, né, de vida, assim. E ela, desde os 15, era a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, mesmo estilo de pensamento, nada mudou. Agora a gente fala de pessoas que às vezes faleceram com 25 anos, né? A gente pode pegar ali pessoas que faleceram mais cedo e que deixaram muito aprendizado, que deixaram muito legado. Talvez você mesmo conheça pessoas que faleceram cedo e deixou um baita aprendizado, né? Então, assim, uma boa vida, ela não é definida pela quantidade de anos. Porque às vezes a gente acha que, se a gente vivesse até os 150, se a gente não morresse nunca. Gente, se a gente não morresse nunca, quem que ia buscar se desenvolver? Porque a gente só busca se desenvolver porque a gente sabe que tem um tempo limitado, né? A gente só busca, por exemplo, né? Quando que eu tive essa grande questão de sair da CLT e investir na clínica?
foi em meio à pandemia, né? Então, eu peguei Covid, minha família pegou Covid. Na época, a gente tinha poucas informações, não tinha vacina. A gente começou aquele tom de despedida em casa, né? Porque parecia que pegou Covid, você ia falecer, né? Quando começou, né? Então, assim, e daí, ali eu me deparei, ali foi o grande meditar da morte. E eu falo que a arte de bem viver, ela é um método que eu aplico na minha vida, né? Então, assim, eu sempre medito na morte. Sempre. Isso é muito recorrente pra mim. Então, pra eu entender o que eu quero pro meu próximo ano, eu vou meditar nisso, né? Então, assim, e naquele momento foi um grande meditar da morte. Eu lembro como se fosse ontem, dentro do meu quarto ali, pensando sobre isso. E se eu tivesse morrido? Eu não teria tido coragem de ir pra clínica? Porque, assim, ó, não basta só a coragem. Aí, o que começou a acontecer? Eu refleti. Eu pensei, eu dilatei o amor, o que eu quero. Aí eu falei, bom, o que eu tenho que fazer pra alcançar isso, então? Em 6 meses, eu me planejei, eu me organizei, eu guardava cada centavos, assim. Eu lembro que eu ia pra clínica, atendia às 7 horas da manhã, saía da clínica, ia pra empresa, trabalhava das 8h30 ao meio-dia. Na minha hora do almoço, eu não almoçava. Eu ia atender mais um paciente lá na clínica. Aí eu voltava, comia um salgado no caminho, assim, ó. Acabei com a minha saúde, né? Mas hoje em dia não é mais assim, gente. E voltava pra clínica, voltava pro trabalho na empresa, trabalhava a tarde inteira, saía 5h30, 6 horas, eu voltava pra clínica, tava atendendo. Atendia até às 10 da noite, né? De sexta à noite, de sábado de manhã. Então, pra quê? Porque eu sabia o que eu queria pro próximo ano. Então, em 6 meses, eu reorganizei tudo isso, né? Chegou lá novembro, pedi a conta da empresa para ter um mês para treinar uma nova pessoa, né? Então, tudo muito bem organizado. Por isso que eu falo, né? Que o meditar da morte não é um carpe diem, né? O que as pessoas acham que é o carpe diem, né? O carpe diem. É aproveite a vida, valorize o hoje, né? Aproveite o presente. Só que, por exemplo, ali eu meditei na morte no sentido de, e se eu morresse, eu não teria tido coragem de ir pra clínica? Se fosse um carpe diem, eu pedia a conta no mesmo dia. Mas eu não ia ter a base que me ajudaria, né, para esse novo planejamento de vida. Então, o que começou a acontecer? O meditar da morte é isso. O meditar da morte, eu não penso só no hoje. Eu penso no que eu quero pra minha vida, mas como que eu vou construir isso e o que eu quero pro meu futuro também, né? Porque, assim, o carpe diem é aquela coisa. Ah, não tá feliz com o trabalho, vai lá pedir demissão. Mas e aí? E o amanhã, como fica, né? Você vai lá, gasta todo o seu dinheiro do banco. Mas e o amanhã, como fica? Né? Então, meditar da morte é o que eu quero pra minha vida, o que eu quero pro meu futuro. Como que eu vou construir isso? Assumindo a responsabilidade da própria vida. Porque as pessoas não assumem a responsabilidade da própria vida. É o que a gente tem de mais valioso, de mais precioso, né? Tem uma frase que fala assim: se o tempo fosse ouro, talvez pudesse perdê-lo. Mas o tempo é vida e você não sabe quanto te resta. Olha essa frase, né? Se a gente medita, se a gente pensa sobre essa frase, a gente começa a perceber. Até se o tempo fosse ouro, a gente pudesse perder. E a gente tem mais apego pelo ouro do que pelo tempo de vida. Que daí a gente consegue perceber quanto tempo a gente fica no celular, né? Então, assim, essa entraria em outras várias reflexões. Realmente. E depois disso, né, da arte de bem viver, que ele é um método de 2 meses, eu comecei a criar daí também outras ramificações de outros projetos com outros recursos, né? Então, se o objetivo é ofertar recursos, então vamos ofertar. Então, daí eu criei a arte de amar. A arte de amar, por quê? Né? A arte de amar, ela é um workshop de 6 horas só para mulheres, né? Porque eu acho que, assim, para falar de relacionamento, tem muitas questões que são mais voltadas mais pro lado masculino, como pensa, como sente, e muitos outros pro lado das mulheres, né? Então, eu dividi nesse sentido. E daí, o que acontece? Por quê? Então, lembrando que é uma prevenção, né? Uma prevenção, então, do quê? Do suicídio também. Porque quantas pessoas chegam pro consultório hoje, né? Porque elas vivenciam relacionamentos abusivos e não conseguem sair disso. Porque a pessoa terminou com ela e ela tá pensando em se matar. Porque ela não sabe como, ela não consegue viver sem aquela pessoa. Por conta de dependência emocional, né? Então, daí a gente começa a perceber que se a gente não sabe se relacionar, isso acaba também afetando daí mais divórcios, né? Então, mais términos de relacionamento, né? E o quanto os divórcios afetam os filhos, né? Então, assim, daí isso tem um impacto na vida na vida, né, daquela criança que depois se torna um adulto que vai para o nosso consultório também,
né? Então, assim, pais que brigam, que discutem, que batem nos filhos, que depois se tornam nossos pacientes lá no futuro, né? Além disso, quantos aí abortos também? Porque se a pessoa ela tá se relacionando com uma pessoa, né, que não tem esse compromisso, não tem essa responsabilidade, não sabe o que faz com a própria liberdade, aumenta o número de aborto. E aqui a gente fala sobre uma valorização da vida, e eu gosto de trazer. É a valorização da vida, seja essa vida qual for, né? Desde o momento da concepção, né? Então, a arte de amar, ela é uma prevenção de tudo isso, né? E a arte de amar, ela é feita para mulheres que são solteiras, para mulheres que namoram, são noivas, e para as casadas também. Porque ela diz respeito sobre como estabelecer, né? E como construir e como manter um relacionamento saudável. Então, essa é a ideia. Então, quando a pessoa é solteira, né? E é interessante porque quando elas participam todas juntas, né? É muito interessante observar o quanto mesmo as mulheres que já são casadas, elas olham eu falando ali sobre a vida de solteira e ela fala, nossa, agora eu entendi porque eu sou assim, né? Então, assim, ó, o que que faltou na minha vida e por que que eu luto tanto com esse casamento, né? Então, é muito interessante elas participarem todas juntas, porque daí na própria troca entre elas, às vezes a pessoa que tá solteira vai ensinando alguma coisa pra quem é casado vai ensinando algo pra quem é solteiro. E é muito interessante, né? E daí a ideia é, bom, para quem é solteiro, a gente vai falar sobre preparar o terreno, né? Eu falo sobre construção de casa lá, analogia, né? Preparar o terreno. Então, o que que eu tenho que entender? Eu tenho que entender sobre autoconhecimento, eu tenho que entender sobre maturidade, eu tenho que entender sobre o que é realmente o amor. Que o amor não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão, né? Então, eu decido amar. O amor não é um sentimento. Porque se eu acho que o amor é um sentimento, se cai na rotina, eu acho que o amor acabou, né? E o amor é uma decisão. Então, é como se fosse uma árvore, né? Onde há os seus frutos ali, as folhas dessa árvore. E cada estação, a gente vai vendo que a árvore, né? As folhagens, os frutos vão mudando, vão caindo, nascem outros. E o amor é também como essa estação, vamos pensar dessa forma, né? E daí o que acontece? Existe aquele momento que a árvore tá linda, né? Todo mundo quer ir lá, quer tirar foto da árvore, posta no Instagram, ela tá linda. Só que tem aquele momento da seca, que a gente acha que a árvore morreu e que não vai sair nada de bom de lá, né? E é isso também que acontece nas nossas relações. Tem momento que o nosso relacionamento tá lindo, né? Que o marido leva a gente pra jantar, né? Que tá tudo dando certo ali no nosso casamento. Ele é lindo, nosso namoro, né? Maravilhoso, posta foto no Instagram. Super top. E daí depois, chega um momento que a gente acha que... Meu Deus, será que o amor acabou? Né? Parece que assim, a gente tá vivendo no modo automático, na rotina, ou o outro faz alguma coisa que nos desagrada, ou parece que eu não sinto mais nada por ele, né? Puro sentimentalismo, né? Não sinto mais nada por ele. E daí a gente acha que o amor acabou, né? Só que, o que não passa de uma estação para outra na árvore, né? A gente pode pensar ali que as folhas, os frutos da árvore são como se fossem sentimentos, né? Tristeza, medo, alegria, né? Só que o que não passa de uma estação para o outro? O que não muda? Galho. O tronco, né? O tronco não muda, o tronco sempre está ali. E o tronco é o amor. Por isso que o amor não é um sentimento. Porque às vezes a gente pode ficar toda orgulhosa, né? Então, assim, ó, vamos supor, toda orgulhosa da nossa filha, né? Ela foi lá, fez uma apresentaçãozinha na escola Dia das Mães, a gente chorou, morreu de amores, né? Só que daí, no outro dia, ela foi lá e ela pegou a tinta, assim, dela, aquela canetinha dela, e ela manchou toda a nossa roupa. Vem uma raiva, que a gente não sabe de onde vem aquela raiva, né? Então, assim, ó, sentimento passa, o orgulho passa e essa raiva também depois vai passar, né? Então, sentimentos passam. O amor não passa. O amor é o tronco, é a decisão de querer ficar junto. E a pessoa já precisa entender isso desde quando ela é solteira, para entender isso. Percebe? Nossa, isso devia ter nas escolas, É, Gabriela. exatamente. Ensino fundamental, que é onde começam os amorzinhos ali, ó. Não, mas ontem eu fui Ensinamos. palestrar numa escola aqui da cidade e eu falei sobre isso, né? Então, assim, ó, Já tá sendo, tá? isso é a prevenção. Isso é a Minha filha prevenção. vai ter. Isso é a verdadeira prevenção, né? E daí, depois disso, a gente entra para as pessoas que namoram. Então,
Pronta. Você preparou o seu terreno. Agora você vai escolher o terreno do outro. É quase como se você fosse construir uma casa com 2 terrenos. Ó, vai ser uma casa grande, hein? Então, assim, aí você vai escolher o terreno. Quando você vai comprar uma casa, você não... você vai comprar um terreno para construir a sua casa, você vai analisar o terreno, né? Então, você vai olhar o que tem em volta, você vai olhar se naquele terreno embaixo não passa, sei lá, um filtro de água, sabe? Que vai trazer problemas para sua casa. Você vai tentar dar uma olhada nas vizinhanças, o que a vizinhança fala sobre aquele bairro, né? Então, assim, você vai estudar o terreno. Então, o namoro é para isso. O namoro, a gente vai estudar o outro, a gente vai conhecer o outro, né? Então, o que eu falo? O que é conhecer a vizinhança? Como que esses amigos falam, né? Qual que é a fama que a pessoa A maioria tem? não quer saber disso. Né? Ela quer se Exatamente. entregar, ela quer viver. Exatamente, paixão, né? E daí, por exemplo, às vezes os amigos até falam assim, né? Nossa, esse daí, hein? Gente, isso já é um sinal de alerta, né? Onde você tá construindo a sua casa, vamos pensar assim, né? Então, por isso que eu falo que é hora de conhecer. Então, é hora de conhecer os gostos do outro, os defeitos do outro, as qualidades do outro, como o outro te trata, se ele tem respeito por você, se ele tem comprometimento por você, né? E daí até que a gente fala daí também sobre as conversas que a gente precisa ter na hora do namoro. Tem até uma atividade que elas fazem, pra quem já namora, né? De conhecendo o outro. Então, ela tem que responder várias perguntas sobre o outro, assim. Aí, nessa época da arte de amar, eu lancei até um baralho da intimidade, né? O baralho da intimidade é um baralho digital com várias perguntas pra você fazer com o parceiro, sabe? Com a parceira. De conhecimento mesmo. Então, eu falo, gente, abre um vinho, toma um vinho ali e usa o baralho da intimidade, né? Tem lá no meu Instagram, pra quem quiser, gente, gratuito o baralho. Então, Legal, já sei o que eu vou fazer hoje. ah lá, já hoje, sexta-feira, já sabe o que vai fazer. Então, né? E daí o que acontece? Eu falo ali também que o ponto-chave do namoro é você chegar a ponto de reavaliar o namoro. Esse é o fim do namoro. Chegou o fim do namoro. É época de reavaliar. Realmente eu vou querer algo mais sério, construir um relacionamento mais sério, seja casar, seja morar junto, seja construir a família, né? Ah, vamos, sei lá, passar a vida viajando juntos. A gente precisa dessa decisão. Ou reavaliar o namoro e falar, não, não é ele, né? Não é ele que eu quero que seja meu marido, não é ele que eu quero que seja o pai dos meus filhos, não é ele pela forma como ele me trata, não é ele pelos valores talvez serem muito diferentes, né? O estilo de vida ser muito diferente. Então, assim, não é ele. E essa é a parte mais difícil, que muitas vezes não acontece, porque também as pessoas apostam que o outro vai mudar depois do casamento. Né? E daí a gente entra na parte do casamento. Né? Então, na parte do casamento, a gente fala sobre a harmonia sexual também, que é um ponto muito importante. A gente fala sobre a intimidade do casal. A gente fala sobre como trabalhar o perdão, né? A gente fala sobre o meditar na morte pra gente valorizar a vida de quem a gente ama também. Que isso também ajuda, geralmente, a gente a perdoar. Porque quando a gente coloca, assim, né, o meditar na morte, pensando em quem a gente ama, é onde a gente vai reavaliar se aquilo que a gente tá chateado realmente vale a pena. Né? Por exemplo, se a pessoa falecesse hoje, valeria a pena eu ter brigado por conta de uma toalha em cima da cama? Né? Essa é a ideia quando a gente fala sobre meditar na morte e ajudar também no perdão, né? E daí a gente vai falando sobre esses pontos, né? Então, assim, Isso faz toda a diferença. E as pessoas fogem em pensar sobre isso, né? Exatamente. Inclusive, tem pessoas que eu conheço que começam a assistir um filme. A hora que vê que o filme é triste ou que morreu alguém, ai, tira, não quero. Evita. Exatamente. Pra não chorar, não sofrer. Exatamente. E teve um dia que eu comecei a pensar assim. E tipo assim, é uma crise, porque dá vontade de chorar quando você pensa. Imagine se essa pessoa morre. Aí você começa a pensar, você sem ela e morreu, parou, não existiu, não existe mais. E aí? É chocante pensar nisso, que você fica sentimental, você fica emotivo. E assim, ó, a ideia é a gente trazer isso cada vez com mais naturalidade. Hoje, pro Rafa é muito natural. Coitado, né? Então, assim, a gente até daí brinca com a situação mesmo, porque pra gente é muito natural falar disso. Ele aprendeu a trazer isso com naturalidade comigo, né? Então, por quê? Quando eu trago pra ele, a gente traz, né? O Rafa fala assim, Gabi, você parece tão frágil, eu tenho medo de você morrer no parto. O Rafa tem muito medo disso.
Aí eu falo assim, bom, se eu morrer no parto, o que que você vai fazer com o nosso filho? Ó, tal e tal pessoa vai ser madrinha. Ó, você vai fazer isso daqui. Isso daqui vai ser o ponto-chave da sua educação. Isso daqui você não pode abrir mão, né? Então, assim, a gente já fala sobre isso. Porque é extremamente importante falar, né? E assim, eu ensinei a minha mãe a falar sobre isso, por mais que o luto sempre esteve presente, era um tabu em casa, né? Então, assim, hoje até minha mãe traz. Ah, Gabi, se eu morrer, ó, isso daqui é a senha do banco, isso daqui, você vai fazer isso daqui, não sei o quê. Gente, isso facilita tanto a gente a elaborar o luto. É mesmo. Porque muitas vezes a pessoa falece e a gente não sabe o que que o outro queria que eu fizesse com as roupas, o que que ele Sim. queria que eu fizesse com o carro, né? Então, assim, eu tenho uma amiga também que ela reflete também sobre a perda do marido, né? E daí eles já foram lá, por exemplo, eu tenho seguro de vida também, tanto para adoecimento quanto para morte. Então, assim, até o meu velório vai estar pago já, entendeu? Sim. Então, assim, essa é a ideia. Você vai deixar o outro com dívida, gente, né? Então, assim, olha o quanto isso dificulta o processo de luto. Né? Então, quando a gente medita sobre a morte, a gente pensa sobre tudo isso, eu falo aqui com naturalidade, com um tom de riso, né? Até porque é muito natural pra mim. Mas talvez para as outras pessoas não são. E falar sobre isso é extremamente importante. Por exemplo, para quem tem filho também, para quando você tá casando, né? Então, é importante que a gente traga esse tema. E daí tem a arte de amar, então, com a prevenção nesse sentido. Aí você falou das escolas, né? Ah, Gabi, isso daí devia estar nas escolas. E daí esse ano eu mudei a palestra das escolas, que eu levo também. E agora se chama A Arte de Construir a Si Mesmo, né? Então, daí a gente fala ali sobre o que é a infância, o que que é a adolescência, o que esperam-se deles ao serem adultos, né? Que o ápice da maturidade é a gente servir a sociedade, né? Seja com a construção da nossa família, ou seja no ambiente profissional, e seja esse trabalho qual for. Porque também os adolescentes, eles têm muito, por conta da nossa geração, do que os pais ensinaram, o quanto assim, ah, não, olha, você tem que seguir tal profissão, porque tem mais status. E aí eu bato na tecla que não, né? Eu bato na tecla que, olha, você tem que ser um bom profissional, independente da sua profissão, né? Então, não importa onde você vai trabalhar, importa que você seja um bom profissional. E o que é ser um bom profissional? Aí entra o honesto, a pontualidade, a ordem, entra as virtudes, né? E daí eu trago que é responsabilidade deles também construir a si mesmo. Porque um adolescente hoje, se ele tá dentro do esporte, ele já tá aprendendo o que que é fortalecer a vontade. Ele já tá aprendendo sobre hábitos, né? Até brinco ali, ah, quem aqui a mãe ainda escova o dente, né? Eu vou numa escola e eles, eu, não, imagina, né? Que não sei o que tem. Eu falo, ah, quem aqui a mãe ainda dá banho? Quem toma na mamadeira? Eles, eu, não. Né? Então, o que que é isso? Eles estão aprendendo a ser pessoa, né? Eles estão aprendendo a construir a si mesmo. E ali, um adolescente, ele já consegue fazer boas escolhas. Por quê? Ali eles já começam, eu já trago essas reflexões para os adolescentes. E às vezes a gente acha que adolescente é como criança, né? Tem adolescentes que são tratados como crianças, como bebê. Ah, não, não fala isso perto do meu filho, né? Ai, Gabi, mas e se ele ficar frustrado? E eu Que bom por isso. é, é o que eu sempre falo para as mães, né? Quando tem, ensine o seu filho a lidar com a frustração. Né? Ensine o não. Ensine ele a fazer escolha, a fazer renúncia, a falar, ó, tem 2 brinquedos, não dá pra levar os 2, você vai ter que escolher. Isso é escolha, né? Então, assim, olha, você vai poder tomar o refrigerante só no final de semana, vamos supor, né? Então, assim, ele vai entendendo sobre o tempo, que não é tudo na hora que ele quer, né? Isso é extremamente importante. E daí eu trago isso hoje para as escolas, né? Então, falando ali com adolescentes, principalmente, não para os tão pequenininho, não criança, né? Mas adolescente já dá para trazer sobre maturidade, né? Tem até o livro A Maturidade, do Rafael Liano, que eu falo que todo mundo que faz 18 anos devia ganhar esse livro, né? Porque é um livro excelente, ensinando a gente mesmo, a criança, né? A criança, ela não consegue controlar o próprio impulso. Se ela tá com fome, ela chora. Se ela tá com raiva do amigo, ela vai lá e morde o amigo, bate no amigo, né? Agora, um adulto, a gente espera que ele consiga controlar os próprios impulsos. E a gente começa a perceber como que a gente com fome. A gente tá de mau humor, a gente tá mais irritado, né? Se a gente tá com sono, a mesma coisa, né? A maioria dos casais brigam à noite, né? Depois do trabalho. Por quê? Tá cansado, tá com fome, às vezes não jantou ainda, né? Olha a importância da gente aprender a controlar os próprios impulsos, né? Então, daí, essa arte de construir a si mesmo é mais voltado para a escola, para trabalhar mais maturidade, né? E eles entenderem também que eles também têm um sentido de vida, né? Aprender a lidar com o crítico também,
né? Que vem muito forte ali Muito. na adolescência, né? Tanto um crítico externo quanto interno também. E aprender a construir um sentido de vida, né? Que vem muito forte também ali na adolescência. Muito bom. Muito bom. Daí tem também as palestras em empresas, né? Onde eu trago sobre a arte bem viver para as empresas, né? Que a gente vai falar sobre realização e propósito. Então, trazendo isso também mais voltado para o lado profissional, de você, das virtudes, né? De você exercitar muito bem o seu trabalho, independente de qual seja o seu trabalho, né? Que essa é a ideia. E daí a gente tem a arte de retificar. O que é a arte de retificar? Quem fez o método Arte Bem Viver de 2 meses, eles fazem depois, a cada 1 ano, a arte de retificar. Olha só. Uma manutenção. É, exatamente. É um momento de parar, olhar para a vida. E daí eles vão parar e vão olhar, assim, eles vão recapitular o que aconteceu nesse último ano. O que deu certo, o que não deu, o que estava na meta deles de alcançar em 1 ano, por que não alcançou, né? Por exemplo, talvez eu tinha metas ali que eu não alcancei, porque nesse último ano, 1000 coisas aconteceram na minha vida, né? Que eu tive que mudar o planejamento. Mas ok, agora eu posso o quê? Recalcular a rota, né? Então, a arte de retificar, eles olham para o passado, esse último ano, e eles vão olhar para o futuro. Beleza, vamos recalcular a rota então. Vamos de novo, vamos retificar, volta aqui para a rota. Se perdeu, volta para a rota, né? Eu até falo lá, caiu, levanta. Se perdeu, retifica, né? Então, assim, essa é a ideia. E se deu certo, continua. Tá dando certo, vamos para frente, né? Continua. Então, a arte de retificar é isso. E eu falo, quanto tempo, né, Gabi? Quanto tempo eles vão fazer isso? Por 10 anos? Eu falo que é por toda a minha vida. Aí eu falo, gente, reza pra eu durar muito, que eu quero ver vocês alcançando todos os ideais da vida de vocês, né? E é muito interessante que a gente consegue ver a arte bem viver dando frutos na vida das pessoas, né? Então, tem pessoas que chegam até mim falando, olha, Gabi, eu mudei a minha área profissional, né? Então, assim, eu tava fazendo tal curso, eu percebi que eu tava fazendo isso só porque meus pais queriam, então eu mudei e fui fazer o que eu tô fazendo, e hoje eu sou muito feliz com isso. Tem pessoas que, olha, Gabi, o meu pai, ele sofria de um adoecimento e eu não conseguia olhar para ele e eu mudei a minha forma de enxergá-lo. Hoje eu acompanho ele no tratamento, né? Olha, Gabi, eu não queria ter filhos e depois eu comecei a pensar realmente na minha velhice, na minha vida. Eu comecei a perceber que sim, eu quero, que eu só não queria por conta das minhas histórias do passado, né? Então, assim, a arte bem viver, ela dá frutos na vida das pessoas, né? Então, assim, e é isso que eu quero, né? E eu falo que enquanto eu viver, a gente vai ter esse encontro para retificar a vida. E sabe qual é uma grande questão? As pessoas têm dificuldade com isso. E mesmo as pessoas tendo isso, assim, ó, à disposição, né? Porque seria diferente se a gente não tivesse alguém que ofertasse isso pra gente. Mas eu tô ali ofertando e as pessoas têm dificuldade. Então, eu tenho até uma amiga que fala, Gabi, prevenção não vende, né? Só que é a minha luta, né? Essa é a minha luta. Ela pode não vender, né? Mas por enquanto, mas que seja 1, 2, 3, né? A Arte Bem Viver já tem 50 pessoas que realizaram, que aplicam na própria vida, né? Mas pode não vender tanto. Mas o que acontece? Se 1 ou 2 pessoas fizerem e mudar a vida delas, e elas tiverem frutos na vida, e elas tiverem orgulho da própria história, valeu, né? E agora, a gente tá com um novo projetinho aí, que é a comunidade que tá vindo, talvez no ano que vem, em janeiro, talvez ela já esteja aí. Já vou contar aqui só pra vocês, então, em primeira mão. Muito provavelmente a comunidade vai se chamar A Arte do Saber, né? Então, é uma comunidade daí de livros focado na área de desenvolvimento pessoal e também na formação do ser. Né? Então, a gente vai trabalhar muitos livros de hábitos, livros sobre virtudes, né? Livros sobre aprender a lidar com o sofrimento, que é justamente trazer o hábito da leitura para a vida das pessoas. Então, eu quero trazer mais uma redução de estímulo, né? Então, assim, a gente hoje tem muito estímulo com redes sociais, né? Sempre ouvindo música, sempre ouvindo muito barulho, ruídos mesmo, né? De carro, de outras pessoas falando, né? Então, trazer essas pessoas mais para uma vida interior, né? Então, assim, trazer elas para reflexão, trazer elas para meditação e trazer mudança de vida, né? E o livro, ele é ótimo para isso, né? Os livros certos, né? Então, por isso que a comunidade de livros traz isso, porque senão, vamos supor, né? Não sei se vocês liam Nicholas Sparks. Eu lia muito Nicholas Sparks.
é aquele romântico idealizado, né? Então, Sim. assim, parece. Perigoso. Parece uma novela, né? Onde o É cara. tipo dorama? Eu vejo assim também Ixi, o Dorama americano. o bem dorama eu não o- consegui assistir muito. Eu não consegui assistir muito. Eu tentei, mas não foi. Não, nem Mas passo é perto. tipo dorama, porque assim, onde a pessoa ela sempre tudo vai muito estar assim. perfeito, É né? isso. O homem vai chegar lá sempre muito perfeito, muito bem arrumado. Ele traz flores depois do trabalho, ele tem dinheiro, né? E isso não é a vida real, né? A vida real é o nosso marido trabalhando o dia inteiro, chegando em casa com sapato de obra. Fedidinho. Com a Pi- calça que não sai nunca, aquele cardidão da terra Exatamente, da né? obra. Pisa ali no nosso piso que a gente acabou de limpar, né? Fica ali uma areinha. Então, assim, ó, isso é a vida real, né? Então, a ideia da gente ler sobre livros, né, de desenvolvimento pessoal, formação do ser, né, é justamente para isso, para que a gente esteja na realidade, né? Então, diminuir ruído, diminuir estímulo das pessoas, trazer uma vida interior, trazer reflexão, mas trazer mudança, né? Eu quero que as pessoas se apropriem da própria história, se apropriem da própria vida. Então, assim, eu falo que a Arte Bem Viver ela é um projeto para minha vida, né? Então, assim, tem muito ainda a ser construído. Olha só, ano passado era só a Arte Bem Viver. Esse ano já teve verdade. a arte de amar, a arte de construir a si mesmo para a escola, a arte bem viver e para empresas, né? E agora tá vindo aí a arte de retificar, já teve também em setembro, e tá vindo aí a nossa comunidade de livros. Então, falando assim, até eu me surpreendo com os Com a frutos quantidade de frutos. da arte de bem viver, né? Então, assim, é um processo realmente, é um projeto para minha vida. E sou muito grata a Deus também, né, por ter tido essa percepção mesmo do que as pessoas precisam. E esse é o meu objetivo de vida, né? Essa é a minha missão, realmente levar essa prevenção, né, do suicídio e a verdadeira valorização da vida para a vida das pessoas. E eu continuo com o tratamento, né? Então as pessoas falam: "Ah, Gabi, agora você só vende curso?" Ouvi isso já, gente, esses dias. É como se fosse só curso, né? Aí eu falei assim: "Não, gente, eu ainda sou psicóloga." Né? Então eu continuo com a base de tratamento também através da psicologia clínica, né? Então, e ainda sou professora, né, na pós-graduação, que eu dou aula também de suicidologia, que é psicologia, a pós-graduação de psicologia tomista. Então, além disso, tudo isso. E tô aqui também com você. Muito bom. Então é isso. Você quer fazer alguma pergunta, amiga? Ah, eu gostaria, viu? De verdade. É que o nosso tempo já deu, mas eu teria muitas outras perguntas. Mas eu acredito que tudo que foi dito aqui, né? E eu fiz um resumo, né? Que eu tô levando para minha própria reflexão da minha vida também, como eu tô conduzindo ela, tentando agarrar ela pelas mãos, porque senão às vezes vai pelo dedo e vai no automático. Mas acredito que a vida vivida com dignidade aqui tem sentido e valor em todas as dimensões. Ela pode aceitar a morte como parte do tempo vivido, né? E dar um pleno sentido. Então, você disse uma coisa aqui nos bastidores, mas que me tocou, tem a ver também com a minha história, com as pessoas que me cercam, que têm muito medo de morrer. Só teme a morte quem não vive bem, né? Não foi bem assim que você disse? Com certeza. Mas é algo que, né, me fez pensar que, na verdade, a gente aceitar a morte faz parte do nosso tempo vivido. Então, se você está com dificuldade de aceitar a morte, significa que você não está sabendo viver essa vida, né, que te foi ofertada. Então, é o que realmente ficou aqui para mim. Obrigada, viu, Gabi? Aí eu que agradeço, Cat, por esse feedback, né? Por esse compilado aí das ideias de hoje. Muito bom. Eu acredito de tudo que você trouxe, né, Gabi, que a gente pode estar falando aqui, até pegando aqui pessoas que também são da área da saúde. A gente também está aqui com um livro que a gente gosta muito, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E traz muito dessas reflexões que a gente falou aqui sobre prevenção, sobre a morte, mas muito mais sobre a vida, como a Kathleen também acabou de falar. E eu queria só deixar aqui, porque você é quem cuida também, né? Tem uma frase do livro que eu queria ler também, que fala, né, sobre trabalhar para viver, viver para trabalhar. E aqui você deu uma aula, o quanto que isso a gente pode diferenciar, né, que o trabalhar para viver
ele é muito mais ligado do ser do que o viver para trabalhar, Uhum. né? Então, olhando para profissionais da saúde que seguem à risca a recomendação de fazer pelo outro aquilo que querem que façam por elas, muitas vezes há algo de doente no ato de cuidar, de doar, de ser útil, sabe? Como que ter esse limite? Como que você, para você mesmo também, como que você aplica esse limite? Essa é a pergunta que eu queria Eu fazer. falo, né, que só cuida quem se cuida, né? Então esse é um ponto extremamente fundamental para mim. E quando eu entendi isso, eu comecei a ter mais constância no meu treino de exercício físico mesmo, né? Porque antes a meta era o corpo da Grazi Massafera, né? E daí a meta começou assim: eu preciso de energia para cuidar dos meus. Então eu percebo que quando eu treino, eu consigo desempenhar mais ainda um excelente trabalho, né? Quando eu cuido da minha saúde, quando eu suplemento a minha vitamina D, quando eu suplemento a minha vitamina B12, né? Isso me ajuda muito. Quando eu suplemento o ômega 3, né? Isso ajuda na minha memorização, na minha concentração com os meus atendimentos. Então hoje eu treino exercício físico para cuidar dos meus pacientes, né? Para cuidar do pessoal que faz o método e para cuidar da minha família. Hoje eu faço a minha suplementação, que não é nada barato quem faz essas suplementações, né? Justamente para isso. Hoje eu busco me alimentar mais saudável, não é por prazer, né? É justamente porque eu sei que eu preciso cuidar de mim para cuidar dos meus. Muito bom. E não é um cuidar de si, um olhar para si egoísta, né? Ah, eu olho para mim e isso me basta. Não, eu olho para mim para cuidar melhor dos meus, né? Então, é um olhar para si para sair da gente, né? Então, assim, além disso, né, minha própria terapia, né, que me traz autorreflexão, que me traz muitas meditações. Além disso, a minha supervisão, que me traz segurança com os meus atendimentos, né? Além disso, estudar, né, para me trazer essa base de segurança também. Essa é a forma de cuidar de mim. Pra mim, no meu caso, né, Gabriela, como você perguntou, a espiritualidade, né? Então, assim, é o pilar mais importante da minha vida, né? É o centro da minha vida. Então, esse é um jeito também de autocuidado. Buscar estar com os meus, né? Então, com a minha família, com os meus amigos, me divertir ali com o meu marido, né? Então, assim, é um jeito de eu me cuidar também, né? Saber também trazer pausas, saber trazer descanso, né? Entender realmente quando eu preciso, ó, Gabriela, chega, né? Você não vai trabalhar. Então, por exemplo, a nossa lua de mel, né? Eu e meu marido, a gente é uma pessoa que a gente trabalha muito, né? A gente tem muito esse perfil. Então, a gente colocou, nossa lua de mel não vai ter redes sociais, né? Não vai ter trabalho, né? Então, eu até conversei com os meus pacientes, deixei eles todos preparados, bem amparados antes. Lógico que eles poderiam ficar eu estava à disposição para caso eu tivesse alguma crise, né? Mas nenhum deles, né, me mandou mensagem. Então, justamente por isso, né, a gente sabia, ó, a gente vai tirar realmente esse dia sem trabalho, essa semana, né, sem trabalho e sem redes sociais também, só a gente, né? Então, isso é autocuidado, né? Isso é prática da gente olhar pra gente, de eu olhar pra mim, né? De eu me cuidar, pra eu estar disposta e disponível pra cuidar dos meus. E por isso, né, que isso entra também em um outro quesito, né? Que é a questão do valor do atendimento, né? Porque assim, ó, um atendimento assim, onde um psicólogo ele vai ter que fazer mais pausas entre um atendimento e outro, onde ele vai ter que ter uma carga de trabalho reduzida, né? Onde o tratamento envolve todo esse cuidado com ele, é um atendimento mais caro, né? Que infelizmente a gente precisa olhar para isso, né? Por exemplo, a gente entra aqui em um outro ramo, né? O quanto muitas vezes psicólogo que trabalha ali no plano, né, de vida, plano de saúde, né? Muitas vezes eles ganham muito pouco, né? Eles ganham o quê? Já ouvi pessoas falarem que ganham R$ 17 por atendimento, R$ 30 por atendimento. Então, eles têm que ter uma agenda, né? Muito cheia para eles conseguirem tirar o mínimo para a sobrevivência dele e da família, né? Então, é isso que a gente precisa olhar também, para que a gente possa cuidar também, né? Dos nossos psicólogos, próprios psicólogos estão nos ouvindo, né? Então, assim, para a gente poder cuidar, a gente precisa se cuidar. Só que esse investimento também é alto, né? A gente sabe disso. A gente ter tempo daí pra gente poder se dedicar à nossa alimentação, se dedicar ao nosso treino, à nossa espiritualidade, às nossas pausas, né? Eu já fui profissional que eu tive problema no rim por não tomar água, por não ir no banheiro. Eu já tive aqueles
sangue no olho, né? Porque eu tomava muito café e meus vasos sanguíneos dilatavam, Olha só. né? Você soube aí que você precisava desses Não, com limites. certeza, né? Então, assim, eu já sofri muito com a minha saúde pedindo, né? Justamente por isso, né? Então, assim, você atender 12, 13 pacientes no dia é possível? É possível, mas a que custo? Né? Então, essa é a grande questão e uma reflexão também para quem é profissional da saúde, né? Então, só cuida quem se cuida. Muito bom. Então, é isso. Muito bom. Muito bom. Não poderia fechar sem essa, Reflexão. sem esta reflexão muito bom. Muito legal. Gente, eu tenho certeza que você gostou desse episódio. Compartilha com as pessoas. Compartilha com quem que você sabe. Eu sei que você sabe de muitas coisas aqui. Eu sei que eu precisava ouvir isso, né, Kathleen? Você também. Vou assistir quantas vezes for necessário. Mas compartilhe. E, Gabi, muito obrigada pela sua presença. Realmente é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que Obrigada por agradeço, tudo. meninas. Muito interessante ver o quanto o ano passado eu estava aqui falando sobre luto, né? É. E o projeto Arte Me Ver já estava começando a engatinhar. E agora eu volto aqui para poder falar sobre ele e falar sobre os frutos. Então, muito obrigada por esse espaço. Se Deus quiser, eu volto ano que vem daí falando sobre mais projetos. Com certeza, e voltará. Sim, sim. Muito obrigada para você que ficou até aqui. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.